Pessoal, boa noite. Hoje a gente vai iniciar, então, a matéria de resistência dos materiais. Eu vou gravar o vídeo dessa forma, eu tô com uma gambiarra aqui do lado segurando meu celular. Vamos ver se ajuda vocês no passo a passo da aula atividade, tá? Eu vou gravar hoje a aula atividade 1, porque a aula atividade 2, as duas questões que tem com fórmulas, ela é bem parecida com questões que a gente vai resolver nessa aula atividade. Então, por isso que eu não vou resolver a aula atividade 2, eu vou resolver a 1 inteira com vocês. Acredito que vão ser vídeos picados, não vai dar pra gente gravar um vídeo só. Mas aí eu resolvo passo a passo, vou relembrando algumas coisas da teleaula também, espero que todos tenham assistido. E aí depois vocês resolvam a aula atividade 2, eu mando o gabarito pra vocês, e aí vocês resolvam e qualquer dúvida vocês me chamem, tá? Então, vamos começar, ó. Questão 1. Na treliça, representada pela figura abaixo, um carregamento P é aplicado sobre ela. O tamanho descrito por A igual a 2 metros e o carregamento P igual a 40 kN, perdão. E ainda a barra 3 possui um comprimento de 1,90. Essa demarcação que vocês ignorem, porque eu já gravei esse vídeo uma vez e deu ruim no meu celular, então por isso que eu tô gravando de novo, tá? A gente vai chegar nesse resultado junto. Então, essa é a figura da minha treliça, tá? É uma figura simétrica, ou seja, esse é o meu eixo de simetria, para esse lado eu tenho o mesmo desenho, para esse lado eu tenho o mesmo desenho, certo? Então, é uma figura simétrica. Eu tenho, então, nessa treliça, 1, 2, 3, 4, 5 barras, 1, 2, 3, 4 nós, e eu tenho 2 apoios, um apoio fixo e um apoio móvel. Vamos vir aqui pro desenho? Eu vou escrever aqui. Então, ó, a gente tem uma treliça. Um eixo de simetria, certo? Eu tenho nessa ponta um apoio fixo. Professor, o que é o apoio fixo? O apoio fixo é quando eu tenho apenas uma reação na vertical. Eu tenho duas reações, uma na vertical e uma na horizontal. O apoio móvel, que eu tenho apenas uma reação, uma na vertical e uma na horizontal. Certo? Qual que é a diferença para vocês verem nitidamente, né, de um desenho para o outro? Então, o fixo eu tenho apenas uma barrinha, o móvel eu tenho duas. Alguns desenhos vocês vão ver que tem umas bolinhas aqui entre eles, ou em vez do risquinho tem a bolinha. A quantidade de riscos não importa nada, se é bolinha, se é risquinho, não importa. Você tem que saber identificar quando ele é fixo e quando ele é móvel, certo? Então, fixo eu tenho duas reações, móvel eu tenho apenas uma. E aí, eu tenho o engaste, que ele é desenhado assim, ó. Vou fazer um risco aqui em cima, ó. Ele é assim, que ele já é com 3. Eu tenho vertical, eu tenho horizontal, ó. E eu tenho o giro, que é o momento. Entendeu? Mas, por enquanto, a gente não vai usar ela. Nesse exercício, a gente só usa esses dois. Certo? Então, o que mais? Eu tenho aqui uma força de 40 kN, né? Eu tenho, então, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4 e barra 5, certo? Desse ponto até esse ponto, eu tenho 2 metros, certo? Agora, os nós. Eu tenho nó, então, reforçando, o nó é todo encontro de barras. Então, eu tenho aqui um nó, eu tenho aqui um nó, eu tenho outro nó e eu tenho outro nó, certo? Então, essa é a estrutura da nossa treliça. Ah, faltou uma informação, que aqui ela tem a altura de 1,90. Agora sim, tá desenhado a nossa treliça, certo? Então, agora a gente vai começar a resolver. Aqui eu tenho um ângulo alfa, que eu esqueci também. Primeira coisa que a gente vai resolver aqui, nós vamos encontrar esse ângulo alfa. Como que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar pelas formulinhas de seno, cosseno e tangente, certo?
O que eu tenho de informação? Eu sei, esse é o meu ângulo, certo? Então, eu tenho o cateto adjacente, ó, eu tenho que ele vale 2 metros, certo? Então, o cateto adjacente é o cateto que tá junto do meu ângulo. Então, ele eu tenho. E eu tenho o cateto oposto, ó, ele vale 1,90, certo? Então, vamos lá, ó. Então, tangente de alfa vai ser igual cateto oposto pelo cateto adjacente. Meu cateto oposto é a barra 3, ó, o ângulo tá aqui, ele é o oposto. Então, 1,90 dividido pelo cateto adjacente, que vale 2. Isso aqui vai resultar em 0,95. Ah, mas eu não quero saber a tangente, eu quero saber o ângulo. Então, eu vou bater na calculadora o meu arquitangente. Então, o arquitangente de 0,95, se você não sabe o que é o arquitangente, na sua calculadora, ou vai estar escrito mais ou menos desse jeito, ou às vezes arquit, arquitange, tem algumas que vêm escritos diferentes. Ou é a mesma coisa que a gente clicar lá em tangente e shift, vai ficar tangente a -1, certo? Pra que eu uso esse arquitangente? É quando eu tenho o resultado da minha tangente, mas eu quero saber o ângulo que chega nesse resultado. Entendeu? Eu quero saber o processo inverso. Então, eu jogo arquitangente. Funciona a mesma coisa para o seno e para o cosseno. Arquisseno, arquicosseno. Então, o arquitangente de 0,95, eu vou chegar que o meu ângulo é de 43,5, certo? Então, resolvemos essa parte. Agora, nós vamos resolver as reações de apoio. O que são as reações de apoio? As reações de apoio são as forças que a gente vai encontrar nos eixos. Então, a gente vai fazer o somatório das forças no eixo X e a somatória das forças no eixo Y, certo? E aí, se necessário, a gente faz o somatório do momento também. Nesse exercício não vai ser necessário. A gente vai fazer somente em X e Y. Então, ó, vamos começar aqui. Somatório das forças em X sempre vai ser igual a 0. Eu sempre começo desse jeito para eu não me perder. Então, eu coloco aqui, ó, que ele vai ser positivo para a direita. Então, eu marco para eu não esquecer que eu tô considerando positivo para a direita, certo? Então, eu vou olhar tudo que eu tenho em X e que é positivo para a direita, negativo para a esquerda. O que eu tenho aqui de força em X? Eu só tenho essa força aqui, ó. Vamos dar um nome para ela? Vamos chamar ela de H. De H. E aqui vamos falar que é o ponto A. E aqui é o ponto B. Então, vamos colocar ela aqui. Ela tá pra direita, então ela é positiva. Então, o meu H, eu tenho mais alguma coisa? Não tenho. Então, H vai ser igual a 0. Eu não tenho nada pra fazer a reação junto com essa força, certo? Então, agora nós vamos fazer o somatório das forças em Y, vai ser sempre igual a 0, com o sinalzinho pra cima de positivo, certo? Então, agora a gente vai olhar tudo que eu tenho pra cima, positivo, para baixo, negativo. Então, vamos começar aqui, ó. Vamos dar um nome. Vamos chamar de VA e vamos chamar de VB. Isso aqui, esses nomes, vocês podem dar os nomes que vocês quiserem. Tem gente que chama de RA, tem gente que chama de Y. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Então, eu tô chamando de VA e VB de vertical e HA, e se tivesse o HB, nesse caso não tem, de horizontal. Fica a seu critério. Então, vamos começar. Primeiro, eu tenho o VA, ele tá pra cima, ele é positivo. Então, VA. Depois, eu tenho o 40, ó, ele tá pra baixo, então, ele é negativo. Então, menos 40. Depois, eu tenho o VB, mais VB. Lembra? Tudo igual a 0, não tenho mais nenhuma força. Tenho só o desenho da nossa treliça. Então, passando o 40, que tá negativo pro lado de cá, ele vai ficar positivo. VA mais VB é igual a 40. Lembra que no começo eu falei que é uma figura simétrica? Então, eu tenho o meu eixo de simetria. Isso quer dizer que a força do VA, ela vai ser igual à força do VB, certo? Se elas são iguais, portanto, o meu VA vai ser 20 e o meu VB também vai ser de 20, certo? Se eu não tivesse essa figura simétrica, aí sim eu faria o momento. Ou se eu não tivesse chegado aqui num resultado ainda descoberto quanto é o meu VA, quanto é o meu VB, eu passaria para uma figura
pro cálculo do momento, perdão. Eu vou tentar resolver mais um exercício hoje que não tem aqui na aula de atividade, que ele vai o cálculo do momento e que ele é um pouquinho mais complicado para ajudar vocês, certo? Então, vamos lá, ó. Então, eu descobri, vamos marcar aqui, que o meu VA vale 20, que o meu VB vale 20, que meu HA vale 0. Agora, a gente vai passar para os nós. Vamos começar a analisar os nós, certo? Vamos começar aqui pelo nó A. Então, vamos lá. O nó A. Eu vou desenhar aqui tudo que chega no meu nó A. Para ficar mais fácil, a gente costuma desenhar as forças saindo do nó, certo? Ó, então, eu tenho o meu VA aqui, ó, tá vendo? Ó, vou baixar aqui um pouquinho. Meu VA, ele tá chegando no nó A. Eu vou pôr ele saindo, ó. Nota que eu não mudei o sentido do meu VA, ele continua apontado para cima. O meu HA, eu não preciso pôr, porque eu já sei que ele vale 0. Então, ele não vai influenciar em nada na minha conta, certo? Vou desenhar agora aqui, ó, a barra 2. A barra 2. E ainda tem a barra 1. Então, vamos desenhar aqui a nossa barra 1. Então, vamos colocar os nomes, né? O VA eu sei que vale 20. O meu F2, o 2 ali eu vou chamar de F2, mas eu ainda não sei quanto ele vale. E aqui eu vou chamar de F1, mas eu também não sei ainda quanto ele vale, certo? Agora, a gente vai passar para mais uma continha. O meu F1, vocês estão vendo que ele tá... ele não tá nem em Y, nem em X e nem em Y. Ele tá aqui, ó, no meio, certo? E aqui tem o ângulo, tava esquecendo. Ele tá no meio, então eu preciso decompor essa força, certo? Ó, então, eu vou decompor ela para ficar com uma força em Y e com uma força em X, certo? Desenhei isso daí, ó, eu vou copiar o meu ângulo. O meu ângulo não tá aqui, eu vou copiar ele ali, ó. Ele vai permanecer no mesmo lado, certo? Agora, para eu fazer o meu F1 em X e o meu F1 em Y, eu vou usar a mesma regrinha lá de cima. Eu vou usar o seno e o cosseno, certo? Para vocês gravarem. Quando eu tenho o ângulo com o ângulo, eu vou usar cosseno. Então, grava assim, ó. Com o ângulo, cosseno. Sem ângulo, seno, certo? Então, ó, no meu X, eu não tô com o ângulo aqui grudadinho no meu X, então, eu vou usar o cosseno, porque eu tenho o ângulo. O meu Y, eu não tenho ângulo, ele é sem o ângulo, então, eu vou usar o seno. Fica mais fácil da gente gravar. Então, ó, vou marcar aqui. F1 vezes o cosseno de quem, ó? Meu ângulo, ele se repete, então, de 43,5. Lembra que a gente achou ali em cima? Ó, ele lá em cima, ó. E aqui vai ser F1 vezes o seno de 43,5, certo? Então, ó, vamos lá. Bateu na calculadora, vocês vão chegar aí que o seno de 43,5 é 0,688. Então, isso aqui é a mesma coisa que F1 vezes 0,688. E isso aqui é a mesma coisa que F1, bate lá na calculadora. Cosseno de 43,5 é 0,725, certo? Então, agora, a gente vai calcular as nossas reações de apoio. Agora, eu tenho todas, já tá decomposta a nossa força. Então, vamos lá, ó. Somatório das forças em X igual a 0... e somatório das forças em Y igual a 0. Vou pôr para cima positivo, para a direita positivo, certo? Agora, vamos analisar. Se eu começar pelo meu X, qual que vai ser o meu problema? Ó, eu tenho o F1 de incógnita e eu tenho o F2 de incógnita. Se eu começar pelo Y, ó, eu só tenho um F1. Então, é melhor eu começar pelo F1, porque aí eu já vou conseguir descobrir quanto vale meu... Melhor começar por Y, perdão. Que eu já vou descobrir quanto vale o meu F1, certo? Mas nada impede, se vocês quiserem começar pelo X, só que vocês vão parar numa incógnita e vai precisar resolver o Y e voltar. Então, pra gente não fazer isso, eu vou fazer direto o FY. Então, vamos lá. O 20, ó, tô vendo em Y, então, tô vendo tudo que tá nesse sentido, no plano Y. Plano Y, plano X, certo? Então, tô vendo na vertical. Meu 20 tá na vertical, ele tá pra cima, então ele é positivo. 20. Agora, eu tenho aqui, ó, o que a gente decompôs. Então, eu tenho
O F1 seno de 43,5, ele tá pra cima, então, mais F1 vezes, a gente já achou aqui, ó, 0,688. Isso vai ser igual a zero, não tenho mais nenhuma força, certo? Aí, nós vamos resolver. Então, ó, 0,688 F1 é igual, o 20 não tá positivo? Eu passo ele negativo, menos 20. Então, F1 vai ser igual a menos 20, dividida por 0,688, menos com mais, menos 20 dividido por 0,688, pra mim deu aqui 29,07, certo? Então, eu descobri o meu F1, agora eu vou voltar e vou descobrir o F2. Vamos em X agora. F2, ele tá pra direita, então ele é positivo. Então, F2. O F1 vezes o cosseno também tá pra direita, então ele também é positivo. Mais F1 vezes 0,725, que é igual a zero, certo? Eu já sei o meu valor de F1, então vai ficar F2 mais... O meu F1, ele vale menos 29,07 vezes 0,725, que é igual a zero, certo? Então, ó, vou fazer a multiplicação, menos com mais, vai dar menos. Então, vai ficar F2 menos 21,07, que é 29,07 vezes 0,725, que é igual a zero. Então, passando para o outro lado, o 21, meu F2 vale 21,07. Então, eu achei o F2 e eu achei o F1. O nó A, então, está resolvido, certo? Vamos voltar aqui, ó. A gente precisa resolver agora o resto. Agora, vamos analisar. Se eu tenho uma figura simétrica, quer dizer que a minha barra 1 vai ser igual à minha barra 5, certo? A minha barra 2 vai ser igual à minha barra 4. Então, eu não preciso calcular o nó B, porque no nó B eu já vou saber o valor de 5 e o valor de 4, certo? Então, eu vou calcular aqui. Eu poderia calcular ou o nó C ou o nó D, tá? Eu vou usar pelo nó D. Então, vamos vir aqui pra baixo. Vamos agora aqui. Ó, nó D, certo? Então, ó, meu nó D. Vamos olhar aqui, ó. Ele tem o 40 para baixo, o 4 para a direita, 2 para a esquerda e 3 para cima, certo? É bom que desse jeito, ó, no nó D, perdão, a gente não vai ter nenhuma decomposição de força. Já no nó C, nós teríamos outra decomposição, certo? Então, facilita já a nossa vida. Então, vamos lá, eu tenho 3 para cima, 40 para baixo, F4 para a direita, F2 para a esquerda. Então, 40, F4. O meu F2 a gente já não achou aqui, ó, 21,07. Então, 21,07. E o F3, que é o que eu também não sei. Então, a gente não precisa decompor nenhuma força, vamos direto. Somatório de F de x igual a zero. E somatório de F de y igual a zero, certo? F de x, então, aqui tanto faz, a gente tem uma incógnita em cada sentido, então tanto faz a gente começar por qualquer um. Então, vamos lá, F de x, eu tenho o 21,07 não tá pra esquerda, ó, eu marquei que é pra direita positivo, então ele vai ser menos 21,07. Já o F4 tá pra direita, mais F4, que é igual a zero. Passando o 21, que é negativo, pro lado de cá, eu vou ter 21,07 positivo, ó. Confirmei que o meu F4 é igual ao meu F2. E aqui, em Y, o 40 não tá pra baixo, então, menos 40, mais F3, que é igual a zero. Mesma coisa, passo o 40 pro lado de cá. 40, todos são o resultado das minhas forças, né? Então, são todos em quilonewton. Certo? Então, ó, vamos voltar aqui no exercício que já tá até a resposta ali pra vocês, porque eu já gravei. Então, ó, ele pede pra gente achar, então, as forças 1, 2, 3, 4 e 5, certo? Então, nós já achamos, ó,
a F1 é 29, a F2 é 21, a F3 é 40 e a F4 é 21, certo? Só que aí o que a gente precisa analisar? Elas são simétricas. Então, lembra, ó, a 1 é igual a 5, ó. F1 igual a F5. E a gente achou que é 29,07. A 2 é igual a 4. A gente confirmou que eles são iguais até no cálculo, que deu 21,07. E o 3 deu igual o P, 40. Então, ó, a minha resposta ficou, então, a letra A. Certinho? Bem fácil, né? A gente vai resolver as próximas agora.